Oi, pessoal, tudo bem? Retomando então a segunda parte da aula, vou compartilhar aqui minha tela. Estamos vendo nessa aula 7, conceito de background service, né? Serviços em segundo plano. Não é? Como vocês viram no vídeo anterior, né? Os serviços eles podem estar em primeiro plano ou em segundo plano. Né? Quando em segundo plano, a gente consegue desacoplar a execução desse serviço da execução da atividade principal, né, da aplicação principal. Então, a gente não precisa fazer o usuário esperar aquele processamento, o usuário pode continuar interagindo com a interface, né, e o serviço fica rodando em segundo plano. Né? Para rodar esse serviço em segundo plano, o Android oferece algumas formas, né, uma delas que a gente estava vendo aqui, é o Job Intent Service. Né? Ele possui um ciclo de vida, né? Uma arquitetura bem simplificada, muito parecido com o Start Service, que a gente viu em aulas anteriores. A diferença é que, ao invés de ter um Start Service, a gente tem um Handle Work, que é um método que vai rodar aí em paralelo, né? E o próprio elemento aqui, né? A própria tecnologia, ela vai fazer o gerenciamento de threads, vai criar uma nova thread, vai executar e vai matar essa thread ao fim da execução do serviço. Beleza, né? E aí nós fizemos o primeiro exemplo, que era a criação propriamente dita aí desse serviço usando essa arquitetura Job Intent Service. Então nós criamos uma classe Java e estendemos essa classe Job Intent Service e fizemos algumas implementações, né? Nós implementamos aí, reimplementamos o método enqueueWork, que é um método para gerenciar chamadas consecutivas, né? Então, eu posso ter mais de um elemento aí da minha aplicação ou a própria aplicação chamando várias vezes esse serviço em segundo plano. Então, essa enqueueWork, ela vai enfileirar, né? Vai colocar numa fila todas essas chamadas para aí então executá-la, né? E essa fila aí a gente deu um número aleatório grande aqui para diferenciar de outros serviços background aí que estejam rodando, ok? E aí o que a gente fez, né? A gente simulou um serviço em segundo plano, não era nada prático assim, né? Era uma simulação de um processamento e nós fizemos aqui um laço de repetição, fazendo uma thread segurar aqui, né? Dormir por 1 segundo e aí fazer o log disso aqui na nossa console, né? No run aqui da nossa console, beleza? Então, deixa eu ver se está aberto o meu Android aqui. Está aqui, né? Então, lembrando aqui, na nossa main activity, a gente fez basicamente um botão que vai chamar o serviço em background e colocamos uma caixa de texto para exemplificar que o serviço está rodando em segundo plano, né? Essa caixa de texto ela vai continuar podendo ser acessada, editada, alterada durante a execução do serviço. Né? E aí, o que a gente fez aqui? Então, o botão Call Service chama o enqueueWork, né? Ou seja, vai enfileirar, né? Vai entrar na fila para executar a chamada daquele serviço. Né? Como a maioria dos serviços ou das comunicações, a gente precisa de uma intent para fazer essa chamada e o próprio contexto aqui da aplicação. Então, a gente chama esse background service, né, fazendo esse enfileiramento, e aí aqui no serviço, esse enfileiramento vai chamar o enqueueWork do próprio objeto, com o contexto, com a referência de qual é a classe de serviço que vai ser executado, o job ID e a intent. Né? E aí, depois de enfileirar, quando estiver pronto para executar, ele vai executar esse laço de repetição, né? De 1 até 4, né? Ou de 0 até 4, escrevendo na tela, executando 1, 2, 3 e 4. Né? E aí, no final,
vai fazer um log do destroy, né? Então não tinha muito segredo. Deixa eu até rodar ele novamente aqui para mostrar para vocês. Mostrar novamente, caso alguém não tenha visto aí a gravação da aula anterior. Mas está aqui, né? Está subindo a aplicação. Subiu, beleza. Quando a gente clica chamar serviço segundo plano, ele vem aqui executando 0, 1, 2, 3 e 4 e destrói o serviço. A thread finalizou, né? Posso clicar umas 2 ou 3 vezes e vejam aqui que eu continuo, né? Ó, tá rodando em segundo plano, mas eu continuo podendo interagir aqui com a nossa aplicação. Então, essa é uma das vantagens aí do serviço em background, tá? Bom, na aula de hoje, ou na continuação desse assunto, a ideia, eu até coloquei aqui no slide, é que a gente faça, né, uma interação com a nossa camada do usuário, né, com o nosso usuário, né? Então, a gente vai fazer uma interação. Só lembrando, né, eu não consigo fazer uma interação direta do serviço em background com a Activity, né? A gente vai precisar criar aí um receiver e a gente vai implementar o nosso serviço para que ele envie um send broadcast e esse send broadcast seja capturado pelo receiver, né? Então a gente criou aqui um serviço, esse serviço ele vai enviar um broadcast via intent, né? Vai enviar um broadcast e o broadcast receiver vai capturar essa comunicação e é o broadcast receiver que vai aí sim comunicar ou chamar alguma ação da nossa activity, tá? Então lembrando que essas interações elas acontecem aí usando esse ciclo. Então vamos lá para a implementação do nosso exemplo 2. Então a execução de um serviço em segundo plano, com interação com o usuário. Então, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar implementar aqui um Broadcast Receiver, que vai receber um broadcast do serviço quando o serviço finalizar, e assim, né, o receiver poderá se comunicar com a Activity. Né? Ok? Então, eu coloquei aqui os passos, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é no onReceive desse MyReceiver, né? A gente vai criar o receiver, a gente já criou em aulas anteriores, mas vamos recriar novamente, né? E a gente vai fazer no onReceive a captura desse broadcast que vem do MyService, né? O que a gente vai colocar mais, além do send broadcast, são algumas informações extras, tá? Para ficar um pouquinho mais didático. A gente vai colocar duas informações. A gente vai colocar uma informação do tipo texto, né, para informar se o serviço foi finalizado com sucesso ou com falha, ou se está processando, né? E a gente vai informar também um código, né, um 012, para indicar qual figura que a gente vai carregar. A gente vai carregar uma figura na tela para indicar que o serviço está em execução ou que foi finalizado com sucesso ou com insucesso, tá? Então, vamos lá. O main activity precisa registrar, né, lá na atividade principal, a gente vai ter que fazer o registro daquele receiver, ou seja, a minha tela principal, ela precisa se registrar nesse receiver, ou seja, ela quer receber a comunicação com o receiver, e aí ela vai adicionar um filtro, né, dizendo qual é o tipo de notificação que ela vai capturar, né? Então, quando a gente faz o onResume, né, eu coloquei resumo aqui, não é resumo, é no onResume, quando a nossa aplicação efetivamente está ativa, né, está em tela, primeira tela, a gente registra o receiver e quando a gente pausa, a gente desregistra para evitar o consumo aí de processamento de memória desnecessário, tá? Então vamos lá, deixa eu ir aqui para minha aplicação Android.
Só para ficar diferente, eu vou renomear a aplicação de aula 7 exemplo 1 para aula 7 exemplo 2. Então, aula 7 exemplo 1, vamos renomear para a gente ficar com... Depois eu posso passar o código-fonte aqui que a gente está desenvolvendo, tá, pessoal? Rename, aula 7 exemplo 1. Aqui eu vou pôr aula 7, exemplo 2. Vou mudar o nome. Não deixa renomear? Será que tem alguma coisa rodando? Projeto. Nunca renomeei um projeto, sempre criei um novo, tá? Talvez ele não permita. Cadê o refactor rename? E o módulo name. Bom, tudo bem. Eu salvo 2 arquivos lá, sem problemas. Vamos deixar exemplo 1 aqui. O que a gente pode mudar pode ser aqui o nome da nossa aplicação, né? Lembrando que o nome da aplicação, lá no Android Manifest, faz referência aqui, ó, aula 7, exemplo 1, está dentro de string appname. Então, quando a gente tem que renomear, a gente não muda o nome aqui, tá? A gente tem que vir aqui no values strings e alterar aqui, tá? Exemplo 2. Estou alterando o nome da aplicação, tá? Não alterei o nome do projeto. Só alterei o nome da aplicação. Vou rodar ela novamente, só para ver se alterou o nome. Alterou, né? Aula 7, exemplo 2, mas é a mesma aplicação, né? A gente só vai fazer algumas modificações. Então, vamos lá. Primeira modificação, eu até coloquei aqui no slide para a gente seguir uma ordem, né? Lá no Main Activity, então, nós vamos precisar fazer o registro do nosso receiver, né? Eu vou ter que criar o receiver e daí fazer o registro. Então, vamos primeiro criar o receiver. Vamos aqui, vou criar no mesmo pacote, mas uma boa prática é criar um pacote para cada tipo de estrutura. Vamos aqui em componentes, broadcast receiver. Eu vou deixar my receiver mesmo, linguagem Java. Então, temos aqui o nosso my receiver, né? Ainda não implementei o que ele vai fazer. E eu vou aqui no main activity, no onResume, fazer o registro dele. onResume. Vamos fazer o registro. Deixa eu fechar minha tela, que meu computador aqui já está dando uma riada. Minha tela não, meu vídeo, né? Então, lá no
No onResume, a gente vai fazer o registro, né? Como eu quero fazer o registro no onResume e o desregistro no onPause, eu vou acessar o mesmo objeto, né? Então, é interessante ou necessário a gente criar o objeto aqui como sendo um atributo. MyReceiver. Vou criar o objeto aqui e vou instanciar ele aqui no onResume, né? Então, MyReceiver recebe new MyReceiver, e aí eu passo quem é o meu contexto, né? Que sou eu mesmo, né? O this. Então, eu preciso um ponteiro do MyReceiver, quer dizer, do main activity para o MyReceiver e vice-versa. Então, lá no MyReceiver, nós também vamos criar aqui um ponteiro para o main activity. Main activity. É como se fosse uma via de mão dupla, né? Um vai ter referência do outro para poder chamar, né? E aqui vamos fazer o construtor receber um main activity. This main activity. Main activity. Então, quando eu criar um broadcast receiver, ele vai ter um ponteiro para uma activity, né? Então, quando eu for registrar, eu já digo para quem um vai apontar para o outro, né? O próprio this. Beleza. E aí agora nós precisamos registrar, né? Register receiver. Só que para eu registrar um receiver, eu coloco eu preciso, né, de um intent filter também, né? Porque eu preciso dizer que tipo de evento que eu estou interessado em capturar. Não são todos os eventos, lembram, né? A gente tinha ações, né, actions internas e externas. Aqui é uma action interna, então nós vamos definir qual vai ser a action. Então, antes de registrar, a gente vai precisar criar aqui um intent filter e vamos inventar um nome aqui para nossa action. New intent filter, vamos chamar de br.edu.opet.notify. Qualquer nome, tá, pessoal? Activity. Só tem que lembrar que esse nome tem que ser o mesmo dos dois lados lá, tá? Beleza, então criei aqui um tipo de ação que eu tenho interesse. Vou pôr aqui o MyReceiver e o meu intent filter, ok? Então, quando a minha aplicação inicia, ela se registra, ou seja, ela vai ter a capacidade de se comunicar com um receiver, né? Receber comunicação de um receiver quando esse tipo de ação acontecer, tá? Então, isso é no onResume. Agora, lá no nosso onPause, nós vamos fazer o desregistro. Register receiver MyReceiver. Pegaram aqui, ó, por que eu tenho que criar fora esse atributo, né? Porque eu vou dentro de dois métodos
num fazer o registro e no outro fazer o desregistro, tá? Beleza. Então, deixa eu ver se eu não pulei nada. Cadê o nosso slide? Aqui. Aqui eu coloquei BR, o Peto Edu, edu.opet, pet.edu.br, Notify, né? Geralmente a gente coloca o caminho do pacote e coloca um nome específico. Então, fizemos esse registro e fizemos o desregistro no OnPause. O que mais que a gente precisa fazer? Vamos fazer uma chamada, né? Para o nosso enqueue. Na verdade, isso aqui a gente já fez, né, no exercício anterior. Então, lá no Call Service, onde a gente tem aquele botão, tem a chamada, né, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, no nosso Main Activity. Aqui, ó, no nosso Call Service, a gente está criando uma intent e chamando a execução do serviço em segundo plano. O que nós vamos fazer a mais aqui é que, quando a gente chamar a execução do serviço, eu vou escrever na tela que algo está processando, né? Então, quero colocar uma imagem lá de um relógio, por exemplo, né? E um texto dizendo processando, tá? Então, vamos colocar uma imagem e um texto, tá? Deixa eu pegar aqui o nosso XML. Vamos pôr aqui, então, vou deixar até essa caixinha de... Aqui para baixo não vai fazer muita diferença. Vamos colocar uma image view com um símbolo de processando. Vou achar um símbolo aqui que remeta a algo. Esse aqui, mas acho que esse aqui é transparente. Aqui, um reloginho, né? Como se estivesse processando. Deixa eu só aumentar ele aqui. Mais para cá. Cá, cá. Aqui. Então, reloginho. E aí vamos pôr um text view. Aumentar o tamanho dele. Aqui eu vou chamar de... Como é que eu chamei aqui no slide? Só para bater com o slide, tá? Deixa eu ver aqui. Eu chamei de... Image View Processing. ID Image View Processing, né? Aqui até esqueci o nome. Não está bem coerente, mas tudo bem. Vamos fazer certinho aqui. ID Image View Processing. Processando. Né? Deixa eu só ver com que esse objeto aqui siga o outro aí. E vou aumentar o tamanho dele. Está muito pequeno. 24. Beleza.
Aqui, né, vai ser o status. Bom, antes, beleza, agora eu tenho 2 componentes. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 3 figuras aqui, tá? Eu vou colocar uma processando, uma falha e uma sucesso, uma em cima da outra, tá? E aí, dependendo da execução da tarefa, né, do serviço, esse serviço vai alterar a imagem, tá? Então, eu vou pôr mais um image view aqui, cima do outro, com um símbolo de falha, né? E vamos pegar qual que era sucesso. Vamos por esse aqui. Ah, eu quero pôr bem em cima do outro para ficar bem igual, né? Às vezes, a gente pode fazer ou recorrer ao XML, tá, pessoal? Né? Porque se vocês olharem aqui no code, aqui, ó, no código, ele cria, essa parte visual, ele vai criar um XML para cada elemento, né? Então, veja aqui, ó, essa imagem, né? Ela tem essas configurações, altura, largura, orientação, né? E ela tem um ID. Deixa eu só pôr aqui o... Então, o ID e o nome, né? É um, e aqui embaixo, o ID e nome dessa aqui é outro, né? O ID e o nome. Ctrl V. Opa. Ctrl Z. Ctrl X. Ctrl V. Se eu quero que ela seja exatamente igual ao outro, eu posso copiar esses atributos aqui de orientação e tamanho e substituir. Aí eu sei que as duas vão ter aqui no nosso design exatamente o mesmo tamanho, tá? Deixa eu pôr aqui o ID dela, não vai ser ID, image view, falha. Deixa eu seguir o slide, porque eu coloquei aqui processing, fail, pus em inglês, né? Então vamos pôr em inglês. Fail. Fail. E vamos pôr a visibilidade como invisible. E a dessa aqui também, invisible, porque elas só vão ser visíveis quando eu chamar. Cadê aqui? Ó? Quer ver? Ó, quando a gente colocou invisible. Processing. Invisible. E a fail. Invisible. Vai. Eu coloquei invisible de fail invisible. Aí. Mais fácil pela interface gráfica. Vamos por mais uma imagem. Que é o sucesso.
para uma estrelinha. Essa aqui mesmo. Vou copiar do outro aqui. Todas as propriedades. Até aqui agora apareceu o invisible. Que é a visibilidade invisível. Ctrl C. Ctrl V. Beleza. Então agora nós temos 3 imagens aqui, né? Uma em cima da outra, todas com visibilidade invisível. E quando nós startarmos o nosso serviço, a gente vai colocar aqui, vai mudar a visibilidade. Vamos fazer isso através de uma função, tá? Então, aqui no main activity, a gente vai chamar uma função para fazer isso. Vamos criar uma função que faça isso, né? Então, chamar aqui de change status view. Deixa eu pôr aqui ID fail, ID success, ID processing. Ver se eu só coloquei os nomes certos. ID image view. Essa aqui é o success. Success. Então, success, fail e processing. Beleza. E aqui vamos por ID text view status. ID text view status. Status. Beleza. Beleza. Então, lá no nosso main activity, quando a gente enfileira, eu quero que aconteça o quê? Eu quero que o texto seja processando e eu quero que aquela imagem mude para processando. Por isso que eu coloquei o número 1 aqui, tá? Isso aqui é lógica, cada um pode implementar a sua maneira, tá? Mas eu vou copiar essa parte aqui, que é o change status, tá? É um switch case que caso venha, né, um inteiro que vai dizer se é né, se é processando, o número 1 aqui, 1, 2 ou 3 vai dizer se está processando, se está com falha ou se está com sucesso, né? Então, eu primeiro digo que está processando e mando o texto processando. Manda esses 2 parâmetros e aí o switch case vai cair nesse primeiro aqui, tá? Vou copiar e colar isso aqui para lá. E aí explico direto no Android. Aqui. Vocês já vão entender. Sobrou um parênteses. Opa. Sobrou esse aqui. Então, quando eu clico no botão da interface, ele vai chamar o serviço em background, e aí vai chamar esse método aqui que eu chamei de change status, né? Mudar o status. Então, ele vai mudar o status para visível e vai colocar o texto
processando. No lugar daquele status que está lá, vai estar escrito processando. Tá? Para não ficar muito grande o código, eu separei em 2 métodos, né? Coloquei o método muda status e aí o change status view, que é o que efetivamente vai mudar a tela, né? Que é esse aqui. Coloquei no slide seguinte. Aqui, ó. Colocar 3 componentes image view, colocamos, um de processando, sucesso e falha, e um text view com uma mensagem de texto na interface gráfica. Então, o que eu quero que aconteça? Que o meu serviço interaja com a minha tela, trocando essas imagens e trocando o texto do text view, né? E aí, criei um método aqui, change status, que vai receber, então, a visibilidade. Deixa eu copiar aqui, colar. Só para a gente não perder muito tempo aqui. Aqui, ó. Então, o que vai acontecer? O cara clica lá no botão de serviço. Então, manda o número 1 e o texto processando. Que número que mandou? 1, 2 ou 3? 1. Então, é processando. Então, ele chama esse método. Esse método, ele vai receber visível, invisível e invisível. Ou seja, ele vai tornar visível o primeiro botão. Se for o código 2, aí ele vai tornar invisível o processando e o falha e vai tornar visível o sucesso. E o falha, ele vai tornar visível o botão de falha e invisível os outros dois, né? Ele vai inverter aí a visibilidade das 3 imagens, dependendo de quem chamar esse método change status, passando o parâmetro. Aqui, quem está chamando é a própria main activity. Mas depois eu vou fazer com que o meu receiver chame esse método passando outro parâmetro, tá? Então, ó, passei aqui view.visible, que é o processando, sucesso e a falha, e a string. Então, o image view, eu tenho que importar aqui, né? E o text view tem que importar também. Aqui é ID image processing, ID image view. Como é que nós demos o nome? A gente tem que seguir o mesmo nome lá, ele não está achando. Não demos o sucesso? Image view. Sucesso, fail, processing. Ah, ID, a gente não renomeou esse aqui, né? ID, image view, aí. Agora ele vai achar. ID, image view, sucesso. Beleza. Então ele vai pegar as 3 imagens e vai setar a visibilidade com o que vier como parâmetro. E o texto com o que vier como parâmetro também. Né? Por enquanto, vamos dar o play aqui. Eu ainda não implementei o meu My Receiver, nem fiz o Send Broadcast. Eu só fiz uma alteração gráfica aqui na nossa aplicação. Ó, então, ó, tá escrito status, a gente pode até tirar o texto, e não tem nenhuma imagem visível. Quando eu clico aqui, ó, serviço em background, ele vai chamar o método change status com o número 1 e vai escrever processando. Então, ele vai colocar a visibilidade visível para aquele botão de processando, que é o reloginho, e vai mudar o texto aqui para processando. Se eu não errei nada, né? Vamos ver.
Ó, beleza. Ó, tá processando em segundo plano, né? Tá dizendo, né? Mostrando, ó, tem algo processando em segundo plano. Terminou de processar, né? Só que terminou de processar, o que que eu quero que aconteça, né? Porque não tem sentido eu mandar algo processar em segundo plano e não ter esse feedback, não saber se aquilo ali terminou ou não, com sucesso ou com falha, né? Então, a ideia dessa demonstração é poder pegar o resultado do processamento e mostrar algo na tela. Então, vejo que eu só alterei isso aqui para processando e coloquei o reloginho, né? Vai ficar sempre assim, agora minha aplicação ela não vai sair, né? Então, eu preciso fazer agora com que o meu serviço chame esse change status de processando ou para sucesso ou para falha, né? Simulando aí que o meu processamento ocorreu com sucesso ou com falha. Então, lá no meu serviço, após fazer o processamento, aqui, ó, a gente pode fazer uma simulação de hora da falha e hora não da falha, né? Como que a gente vai fazer isso? Com random, né? Eu até coloquei aqui, ó. Peraí que tá processando. Aqui, cadê? Aqui, ó. Isso, ó. Então, nós vamos simular a execução randômica de sucesso e de falha. Como? Criando um randômico e daí pegando um número inteiro, entre 0 e 10, né? 0 e 9, no caso, né? Se esse número de 0 e 9 aleatório for maior que 5, eu vou chamar o change status com 2 e sucesso. Se for menor que 5, né? Ou igual a 5 com 3 falha, né? Então, como eu tenho o código e a mensagem, a gente pode criar essas duas variáveis como atributos aqui do nosso serviço. Então, aqui no nosso serviço, nós vamos criar duas variáveis. Error code, né, o código do erro, e a mensagem a ser retornada. E aqui, nós vamos colocar essa simulação, né? Simulação da execução randômica da falha. Então, essa Java útil, né, incluir aqui. Beleza. Ele colocou o número 2 na variável error code e colocou a string sucesso na variável return message. Mas não chamou o método, né? O ideal é que a gente faça essa chamada do método aonde? No onDestroy, que é quando todo o processamento do onHandleWork terminou. Então, aqui, ó, quando eu for destruir o meu serviço, ou seja, quando ele terminou de executar, aí sim é que eu vou chamar o meu change status. Ah, aqui eu nem coloquei, né? Ou coloquei iService. Ah, aqui no onDestroy, né? Ó, então, aqui no onDestroy, eu vou fazer o envio de um broadcast com aquele código e aquela mensagem. Eu não posso fazer essa chamada direta do serviço para Activity, né? Como eu não posso fazer direto, eu vou enviar um broadcast, vou dizer, ó, terminou. E aí o broadcast receiver que vai capturar isso, tá? Então, para fazer isso, a gente vai criar um intent lá para o nosso br.edu.pet notify activity, deixa eu arrumar aqui também. Tanto faz, tá, pessoal, aqui, mas é que o que tem aqui, o broadcast que eu estou enviando, tem que ser o mesmo broadcast que a minha activity registrou aqui, ó. Né? Tem que ser igualzinho. Pode ser qualquer string, tá? Mas essa aqui tem que ser exatamente aquela que o serviço vai enviar para um
poder pegar o outro. E o que que eu vou enviar além do intent? Eu vou colocar uma informação extra. Vou passar junto com esse broadcast um código de erro e uma mensagem. Então, vou pôr um put extra no intent. E aí vou chamar esse broadcast. Ele não sabe quem que vai pegar. Ele, ó, terminou o serviço e esse foi o resultado. Né? E aí alguém vai pegar. Esse alguém que é o nosso myReceiver. Então, aqui ó, no onReceive, nós vamos capturar aquele broadcast. Tá? Então, como é que nós vamos capturar o broadcast? Nós vamos, novamente, como a gente quer que o meu receiver altere a minha tela, nós vamos precisar ter um ponteiro para a tela. Né? Acho que a gente já até fez, né? Aqui, ó. No myReceiver nós temos o ponteiro para a tela. Beleza. Então, vamos implementar aqui o que que ele vai fazer e o que que eu quero que ele faça. Eu quero que ele capture o código de erro e a string lá do intent, então get int extra. Deixa eu copiar aqui, colar. Ó. Então, criei aqui um error code que vai pegar do broadcast a informação extra. Qual informação? Da string error code. Né? Aqui, quando é inteiro, ele pede um valor default. Caso ele não consiga ler, qual que vai ser o valor default? Então, aqui eu coloquei 3, né? Mas poderia ser 2, um valor diferente de 1, 2 ou 3, né? Mas aqui, para nossa aplicação, eu estou colocando 3 mesmo. Então, um código de erro. E a mensagem que veio de texto é a return message. Aí sim, agora, o meu receiver, ele pode acessar minha main activity e chamar o meu método change status, passando o código e a mensagem. Agora sim, o myReceiver consegue acessar a main activity, né? O service não. Né? Então, o que que o service faz? Ele envia um broadcast com esses códigos gerados aqui no processamento. A myReceiver captura e envia para a tela principal. Né? E esse myReceiver enxerga a tela principal porque ele tem um ponteiro aqui e porque a tela principal, além de ter um ponteiro também para o myReceiver, né? Ela fez o registro, né? Aqui, ó. Além de ter um ponteiro para o myReceiver, ela fez aqui o registro de intenção para esse tipo de notificação, tá? Se eu não errei nada, agora é para nossa aplicação processar e chamar aí mandar um broadcast para o meu receiver alterar minha tela, alterar a minha figura da tela. Tá aqui. Vamos tirar esse status. Bom, deixa aqui por enquanto, né? Se eu der certo, daí a gente tira. Então, o status vai aparecer aqui, né? Não tem status nenhum, a gente até poderia pôr parado, né? Parado. Clicou aqui, processando, ó, executando, 0, 1, 2, 3, 4, destroy. Terminou, mudou para falha, né? Ou seja, o meu serviço em background foi, executou e simulamos que deu falha na execução, né? Se eu clicar de novo, ele vai executar, 0, 1, 2, 3, 4, e agora veio sucesso, né? É randômico aqui, eu não sei quando que vai dar falha, quando que vai dar sucesso, porque a gente colocou um random lá para devolver o código 2 ou o código 3. Ó, deu falha, vou clicar de novo. Falhou, né? Legal, pessoal. Então, deixa só eu
tirar aqui esse texto. Status. Ou até posso pôr aqui parado, né? Aí vai ter parado. Eu mudei aqui. Text parado. Ah, tá. Que demorou um pouquinho. Então, o status vai estar parado antes de eu executar o serviço em background. Quando eu clicar, ele vai alterar. Tá, pessoal? Desculpe se eu me enrolei um pouco, né? Tentei aqui mostrar um máximo de didática possível o conceito de serviços em segundo plano e um serviço em segundo plano que interage com a tela principal. Lembrando que eu não consigo fazer essa interação direta, eu preciso fazer isso através de um broadcast, do envio de um broadcast e da captura desse broadcast por um receiver, tá? Vou só arrumar o slide que depois eu coloco lá o slide atualizado para vocês. Beleza, pessoal? Então, fechamos aqui os principais, funcionalidades desse componente de serviço. Então, nós vimos aí as activities, os intents, vimos os receivers e agora fechamos os services, os serviços, tanto em primeiro plano quanto em segundo plano, o nosso background service. E na aula 8, aí a gente vai ver, para fechar o circuito, o conceito de content provider, que são os provedores de conteúdo. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Fico aí à disposição para dúvidas aí nas aulas síncronas.